Olha, esse não é o canal oficial do Inteligência Limitada, mas o pessoal aí tá ajudando a gente, tá divulgando. Então assiste esse vídeo, mas não se esquece de se inscrever no canal oficial, tá no comentário ou no link, eu não sei aonde aí que tem um link aí, vai aí. O de Pedro de Toledo foi em fevereiro de 1994 e aconteceu com José Marlone. Ele era um capataz do sítio Vale do Sol e ele foi atingido pela luz dentro de casa. Ele estava trancado pelo lado de dentro. Antes dele ser atacado, de acontecer a morte dos animais também do sítio e ele ser queimado em uma forma estranha por aquele objeto, porque ficou uma marca em cima da telha de zinco, né? Era uma telha de zinco onde ele morava. Aconteceu alguns avistamentos nos dias anteriores em Mongaguá, onde o capitão Alauro José Gasparotto, da 3ª Companhia de Polícia Militar, mandou a viatura 301, 302, 303 ao encalço de OVNIs que estavam aparecendo no bairro de Agenor de Campos. Várias pessoas ali relataram, ligaram para a polícia e eles foram ver o objeto foi em direção a Pedro de Toledo, onde ocorreu essa estranha morte. A polícia foi até o local, acompanhada do proprietário, porque deram falta do caseiro ali, né? E aí, quando chegaram lá, arrombaram a casa, o cara estava morto dentro de casa, o cabelo tinha soltado da cabeça e a pele dele estava como se fosse uma borracha, embora as roupas não estavam chamuscadas nem queimadas por nada. E não havia cheiro de putrefação, nada. É como se o pé dele, inclusive, eles bateram, parecia uma borracha preta. E aí a polícia resolveu pegar esse cara e levar para estudo na Unicamp. Ou seja, tudo que diz respeito a extraterrestre, bizarro, seres estranhos que nascem com alguma deformidade, Unicamp. E em 94 aconteceu isso. Aí levaram para lá. A gente teve investigando esse caso junto com o Carlos Alberto Machado, que escreveu o livro lá das mutilações. Entrou esse caso no livro dele. E junto com o Saga Suzellington, que é lá de Peruíbe também. Depois eu estive com uma equipe do History Channel lá no local, onde a gente tornou a conversar com o proprietário e ele soltou mais algumas pérolas a respeito do caso, que inclusive ele tinha visto o OVNI na região. E esse caso então é bem incógnito, assim, não se chegou, fizeram um inquérito policial militar e tudo deu lá indeterminado. Qual causou a morte? Indeterminado. Qual o agente que causou a morte? Indeterminado. Enfim, eles fecharam o inquérito sem chegar a uma conclusão. É um verdadeiro arquivo X o caso de Pedro de Toledo. Eu cheguei a ir no cartório e pedi o atestado de óbito do José Marlone. Eu tinha a data, 16 de fevereiro, que ele morreu, de 94, o nome dele, tinha todos os dados. E sabe o que o cartório me informou? Que não existe atestado de óbito. Aí, no inquérito, havia também documentos rasurados que ele teria sido enterrado no cemitério de Pedro de Toledo, arquivo X, novamente. Fomos até lá, a campa não existe. Não tem nenhum registro de que aquele cara tenha sido enterrado lá. A família não chegou a nem ser comunicada. Mas aí tem uma explicação. Parece que descobriram na polícia que esse cara era um foragido, tinha tido um homicídio, um homicídio lá no Nordeste, no Ceará, onde ele veio para cá, para o litoral paulista, e se escondeu, né? Tava meio que se escondendo ali como capataz da fazenda, que ficava bem distante mesmo. Então seria difícil de encontrá-lo naquela região. Mas, de repente, a justiça divina aí, né? Deu um fim nele. Esse é o caso Pedro de Toledo. Bem estranho. Mas o caso de Araçariguama aconteceu em 46 com João Prestes Filho, que era um trabalhador ali. Ele foi pescar, era um dia de carnaval. E quando ele voltou, ele foi pular a janela de uma casa e foi atingido por uma luz. Ele sentiu queimar o seu corpo, pulou para dentro e aquela luz depois desapareceu. Ele tornou a pular a janela para o lado de fora porque ele não estava aguentando aquele calor, aquelas queimaduras que ficaram nas áreas expostas.
Ele estava com a calça arregaçada, que tinha vindo da pescaria. Então, o pé dele, a parte que estava descoberta, começou a descarnar. Sim. O rosto também, aí ele procurou ajuda e aconteceu algo bizarro em pouco tempo. Ele já deitado numa cama, foi atendido por alguns amigos que queriam entender o que tinha acontecido, se ele tinha queimado numa lamparina ou se foi alguma outra coisa, fogo. Mas um amigo dele chamado Aracigomide, que também era do exército, sabia de primeiros socorros, né? Porque Araçariguama era pequeno, não tinha nem muito recurso ali. Ele chegou a cheirar o cabelo para ver se tinha alguma coisa queimada, mas não tinha cheiro de queimado. E começou a acontecer algo aterrador. O rosto começou a se desfazer. Tanto é que esse caso é conhecido como o homem que derreteu. O que a pele descolou? A pele foi descolando, o nariz, a orelha, tudo onde tinha cabelo, não. Sei. Mas aonde estava descoberto foi soltando. E ele chegou a perder, inclusive, as articulações. Tanto é que o Aracigomide perguntava para ele: você está sentindo dor? Faz sinal que sim ou que não, para mim entender. Ele falava que não sentia dor. Caramba. Nenhuma. E aí eles resolveram enrolar ele nos lençóis, porque os pedaços estavam caindo, e levaram para Sorocaba. Mas no meio do caminho o cara, óbito, morreu. E aí ficou uma discussão na ufologia. Uns achavam que era OVNI, outros achavam que ele tinha se queimado numa lamparina, né? A linha mais angelical da ufologia, que acreditava que eram salvadores, né? Então não queriam acreditar que existisse uma faceta tão tenebrosa como essa quando o fenômeno ufológico se manifesta. O fato é que em Araçariguama e toda a região existe até hoje o fenômeno ufológico lá. Vez ou outra eles veem bolas de fogo, a mãe do ouro, né? Eles dão uma nomenclatura folclórica para explicar o fenômeno ufológico. É esses dois casos aí.